Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre Kant. Kant era um filósofo que viveu no século XVIII até o início do século XIX. E é importante mencionar isso para vocês pensarem no contexto em que ele escreveu o que ele escreveu. Porque algumas ideias que a gente vai ver agora são absolutamente comuns, corriqueiras e normais e aceitáveis como padrão ético. Mas tentem pensar no período em que a escravidão ainda existia, na maior parte do mundo, em que os seres humanos eles eram tratados com muitas diferenças entre si. O que Kant pensava? Ele primeiro tentava discernir o âmbito teórico, né, o que ocorre de fato no universo, conforme as vontades das leis do universo, e o âmbito do prático, correspondente àquilo que a gente pode fazer de acordo com a nossa liberdade, ou com a vontade livre dos seres humanos. Então, o ponto de partida dele é a racionalidade. Entende que todos os seres humanos são capazes de pensar, que isso diferencia os seres humanos de outros seres e de outras coisas que existem na vida, e por isso os seres humanos têm dignidade. Então, ele parte da razão, parte da racionalidade do ser humano. E ele presume, ele entende, né, ele dá como um fato dado, que é que todos os humanos têm consciência de que alguns comandos eles são experimentados de forma incondicionada. Eles não são colocados de fora para dentro, mas são de dentro para fora. E ele chamava isso de imperativos categóricos. O que é um imperativo categórico de Kant? É um mandamento para fazer algo independentemente de qualquer condição. Por exemplo, cumprir suas promessas, dizer a verdade, socorrer quem está em perigo, são verdades universais obtidas após um certo raciocínio lógico. Por quê? Ele diz que é porque nós percebemos o valor absoluto do ser humano, incluindo a si mesmo. Ele coloca o ser humano, e ele não diferencia, né, cores, raças, sexo, como tendo um valor absoluto em si mesmo, não como meio para atingir um determinado fim. Então, apesar de ser um escrito antigo, por isso ele é muito valorizado ainda, né, pelos filósofos. E muitos filósofos contemporâneos e atuais ainda se valem dessas leis criadas por Kant. Nós devemos agir corretamente por medo? Por que as pessoas agem de forma correta? Por que as pessoas cumprem as leis ou por que as pessoas cumprem as normas? Ele entende que essas normas morais não podem ser cumpridas por medo, mas sim porque nós realmente acreditamos nelas. Então, nós não devemos agir do jeito que agimos por medo das sanções, mas por um verdadeiro respeito pelos valores que estão implícitos na obediência aos imperativos categóricos. Beleza, esses imperativos categóricos são importantes, mas como nós chegamos a estes imperativos categóricos? É o Kant que vai nos dizer, é a religião que vai nos dar esses imperativos, são as leis externas, como é que nós chegamos a essas normas, ou essas condutas que são adequadas? Ficou ao contrário minha entrada, né? São aquelas que a razão considera próprias ou impróprias dos seres humanos. Mas como é que a gente identifica? Como identificar quais leis morais nós devemos seguir? E aí ele propõe um teste, que nós devemos colocar todas as nossas máximas sobre esse teste. Primeiro, a universalidade. Por exemplo, eu não vou roubar. Eu posso universalizar essa regra, eu pretendo que ninguém mais roube. Então, eu tenho que agir de uma forma que eu acredite que essa norma pudesse ser extrapolada e se tornar uma lei universal. Então, vai ser uma lei moral, aquela que eu espero que todas as pessoas deveriam seguir também. A segunda é considerar o ser humano como um fim em si mesmo. Então, agir de tal modo que a gente trate a humanidade sempre como um fim e não apenas como um meio. O que eu quero dizer com isso?
Quando vocês pensarem num cliente, por exemplo, vocês vão atender um cliente, vocês estão advogando. A gente está falando sobre isso, né? Em primeiro lugar, porque que a gente está falando de Kant na 10ª fase do curso de Direito. Quando vocês forem atender um cliente, qual é a primeira coisa que vocês vão pensar? No meio, para que aquele cliente serve para vocês ou o que ele precisa? O que a gente defendia é que nós temos que olhar para as pessoas como um fim em si mesmo. É evidente que o cliente ele também serve como um meio para que a gente consiga dinheiro, para que a gente consiga sobreviver, para que nós recebamos indicações, mas aquela pessoa que está ali na nossa frente com um problema, ela precisa ser atendida como alguém que é digno e que não é um preço, não é uma cifra na minha frente. Então, olhar para o humano como um fim em si mesmo. E isso, eu sei que a maior parte de vocês vê, mas muitas pessoas não veem. As pessoas são só meios. O professor é um meio para eu atingir a minha graduação, o aluno é um meio para eu receber o meu salário no final do mês. É essa mudança de perspectiva, né? E por que ele falava isso? Pense isso no século XVIII, né? As pessoas eram meios, né? Meios para se atingir alguma coisa. Pessoas eram mercadorias, escravos, mulheres eram cidadãos de segunda classe. Não eram cidadãos também, né? E, por fim, deve valer como norma para uma legislação universal em um reino dos fins. Aí é imaginar um mundo hipotético em que eu consiga olhar para as pessoas como um fim em si mesmo e essas leis que eu criei, elas se aplicariam nesse mundo ideal. Então, é evidente que são ideias hipotéticas, mas são ideias de como eu devo conduzir minha vida, como deveria conduzir, como eu poderia viver de forma moral. Para Kant, o primeiro requisito para isso é que nós tenhamos liberdade. Liberdade de decidir. Liberdade de escolher como nós vamos levar a nossa vida. Nós, e reconhecermos no outro a sua própria liberdade. Logo, a sua dignidade. E é importante pensar nessas leis universalmente cumpridas, sem que isso implique nenhuma incoerência. E pensar que quando nós obedecemos essas leis, nós estamos obedecendo simplesmente a nós mesmos, porque nós mesmos elegemos essas leis. Nós mesmos criamos essas leis. Então, elas não são impostas. Quando eu crio alguns conceitos, crio um padrão ético no meu comportamento, ele é uma escolha pessoal, a partir da minha liberdade. E a partir da liberdade que o outro também tem. Como é que a gente tem certeza que a gente tem essa liberdade? Ou que a liberdade é um bem essencial? Ele diz que é um postulado da razão. Então, não é cientificamente comprovado, né? Não procede da ciência, mas é compatível com o que a ciência nos ensina. Que cada pessoa deve ter a possibilidade de exercer sua própria soberania racional sobre seus próprios atos, porque, do contrário, para que serviriam as convicções morais, né? Se as regras fossem dadas externamente? Por que eu preciso ter um padrão de comportamento moral se as regras já foram dadas, se o destino já está traçado? Eu não teria por que seguir nenhuma regra moral. E se temos liberdade, precisamos estabelecer regras para viver a vida. Por isso a gente tem um padrão moral, um padrão de comportamento moral. Em resumo, né, resumir uma obra de um filósofo tão complexo, qual é o objetivo final dele com essas regras universais, com essa ideia de liberdade e racionalidade do ser humano? É que em algum momento nós atingíssemos o que ele propôs como paz eterna. Ele via a guerra como o grande mal da sociedade, como o grande mal da civilização humana. E ele imaginava que a única forma da gente ter uma vida realmente feliz é tendo uma paz perpétua e que só seria atingida se as pessoas seguissem essas regras que ele dispôs. As pessoas, a partir da sua liberdade, da sua individualidade, conseguissem estabelecer regras gerais universais que todos seguissem. Certo?
Continuamos no próximo.